aí, está começando mais um episódio inédito do podcast Mundo Empresarial. Como vai? Tudo bem? Que alegria, que prazer falar com você. A partir de agora, boas histórias do empreendedorismo, de gente que faz acontecer, gente inspiradora, que compartilha insights, as suas vivências e trajetórias nesse mundo apaixonante que é o empreendedorismo. Vem com a gente, o programa está começando. Aproveito e já faço convite para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque você sabe, né? Toda semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 8 e 8 da noite, tem episódios aqui inéditos para você assistir, ouvir, compartilhar com as pessoas aí. Tanto você assiste no nosso canal no YouTube, assim como também pode ouvir no nosso Spotify. É verdade, procura aí Mundo Empresarial no Spotify, você ouve esse e outros episódios do podcast Mundo Empresarial. Já somos mais de 130 mil inscritos no YouTube, hein? Uma grande audiência e eu quero te agradecer. De repente você que assiste hoje pela primeira vez ou você que já está acostumado com o nosso podcast, com a nossa cara, com as entrevistas aqui, é isso aí. Compartilhe para mais pessoas, para que outros também possam ter acesso a esses conteúdos que aqui são abordados ao longo de cada edição, de cada episódio, tá bom? Lembrando mais uma vez que o podcast Mundo Empresarial tem o apoio, o patrocínio da Croissant e Companhia, que é referência em doces e salgados deliciosos e práticos. Se você busca qualidade e sabor, você precisa conhecer os produtos da Croissant e Companhia. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo, com uma infinidade de produtos, desde os clássicos croissants, tem coxinhas, salgados integrais, para você que é fit, gosta de uma alimentação balanceada, né? Muito bem regrada, então tem essa opção para você também. Mas para você que não tá nem aí pro doce, gosta daquele, né, de deixar a sua vida mais saborosa, mais doce, tem também até mini churros. Que delícia, hein? Pois é, conheça um pouco mais da Croissant e Companhia acessando o site que aparece aqui na sua tela e descubra como levar os produtos da Croissant e Companhia aí para sua casa, para o seu evento e de repente, quem sabe, até se tornar um revendedor da marca. E tem um detalhe a mais, hein? Os produtos da Croissant e Companhia você compra, vem congelado, para maior praticidade para o seu dia a dia. E o modo de preparo é muito simples, basta aquecer por alguns minutos e está pronto para você saborear. Croissant e Companhia, o salgado genial. Dado o recado, hora de começar essa nossa conversa para lá de especial, muito empolgante. Vamos falar sobre o ramo da odontologia, do sorriso, porque não é os dentes, a gente pensa que é só para sorrir, não. Tem uma função muito importante na mastigação, na alimentação e tudo mais, e a gente vai conhecer muito mais já já. Estou aqui com uma convidada ilustre, ela que é CEO, responsável pela Bela Vista Odontologia de Guarulhos, na Grande São Paulo, para o podcast Mundo Empresarial. Aqui comigo a Gislaine Leonel, doutora Gislaine Leonel. Seja bem-vinda, como vai? Muito obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é todo meu, todo nosso, e a gente quer conhecer um pouco mais da tua história. Você que já participou do programa Mundo Empresarial na televisão e agora tendo a oportunidade de falar um pouco mais do trabalho que você exerce nesse ramo tão apaixonante que é a odontologia. É isso aí. Então conta pra gente como tudo começou. Soube que você tá no ramo aí há pelo menos 13 anos na odontologia. Como que tudo começou? Como que o mosquitinho da odontologia te picou pra você fazer parte desse mundo? Eu tenho 13 anos de formação, mas a odontologia faz parte da minha vida desde que eu me conheço por gente, né? É uma empresa familiar, tanto o meu pai quanto os meus tios, primos, os meus irmãos, todo mundo acabou indo para essa área da prótese. E eu sempre cresci no meio. Meu pai tinha uma clínica odontológica há muitos anos atrás e eu sempre me encantei. Quando eu ia lá, eu entregava panfleto e aí eu começava a ver as dentistas trabalhando e eu achava aquilo incrível. E eu falei, um dia eu vou fazer aquilo. Que legal. Então, uma história que vem aí de gerações. Começou com o teu pai, chegou até você, seus irmãos, primos também, é isso? Meus primos também. Olha só, que bacana. E ali, o teu pai é protético, não é isso? Meu pai é protético.
E protético, para quem não sabe, é quem faz as dentaduras, é isso? Explica melhor. Isso, toda a parte de reabilitação, tanto de coroas, quanto de prótese sobre implante, ou as dentaduras, né, as próteses de grampo, toda essa parte é ele que faz. Ah, legal. E daí, de repente, teu pai trabalhando nessa área, você convivendo desde criança, desde menina, lá no consultório e tudo mais, se apaixonou pela odontologia. Quero fazer isso também. Eu achava muito legal, porque meu pai fazia para aquela época que tinha o pânico, então ele fazia pro Silvio, né? Então ele começou a fazer, falava, uau, transforma um sorriso. E teve a época da rebeldia, né? Na adolescência, que eu falei, eu não quero trabalhar com a minha família. Prestei engenharia química. Consegui, fui pra fazer. Aí, quando eu cheguei no primeiro dia de aula, eu olhei e falei, não dá. Não é isso. Não é isso. E aí, eu falei pra ele, acho que eu vou tentar odontologia. E sempre foi o sonho dele ter um filho dentista. Eu sou a única dos filhos que é dentista. Mas sempre foi o sonho dele. Então, ele sempre incentivou muito que um de nós três seguíssemos a profissão. E acabou que, parece que o mundo foi, né, indo pra lá. E todo mundo hoje tá na área. Meu irmão casou com uma dentista, minha irmã hoje administra os negócios do meu pai, então todo mundo tá ali no meio. No ramo da odontologia. Mas a dentista mesmo é a doutora Gislaine. Sou só eu. Que legal. Agora conta, eu não entendi muito bem, você falou da época do Pânico, do Silvio Santos, né, o personagem. O teu pai que fazia a dentadura, é isso? Meu pai, ele fez prótese pra muita gente, na época que tinha Record, que tinha aquele cara que fazia o Corcunda, ele fazia muita prótese pra artistas, assim, né? Meu pai é muito tradicional na área. Então, ele teve há mais de 30 anos. Dentadura é o nome mais popular, é a prótese dentária. Vamos lá, né? Isso. Corrigindo o pequeno repórter aqui, o pequeno apresentador, vamos lá. Ele fazia toda essa parte de reconstrução de imagem, quando era pra alguma zoeira, assim, né? De construção de personagem, eles acabam chamando ele. Sim. Ele tinha ali na Santa Cecília, no centro de São Paulo, ele acabou ficando muitos anos ali. E aí, ele veio pra Zona Norte abrir o laboratório de prótese dele. Quando minha mãe ficou doente, ele teve que largar tudo e vir pra cá, né? Pra Zona Norte. Como que é o nome do teu pai? O nome do meu pai é José Augusto, mas todo mundo conhece ele como Gastão. Gastão. Doutor Gastão. E pior é que é. Não é doutor, mas ele ficou popularizado como Doutor Gastão. Não, mas realmente, ele ficou popularizado como Doutor Gastão. Doutor Gastão. E que legal. Como é o nome do personagem? Você lembra? Quem fazia o Ceará, né? É o Ceará, né? Que fazia o Silvio na época do Pânico. Eu tava querendo lembrar o nome. É o Ceará, verdade. E daí ele que fez, que idealizou, desenhou a prótese do Ceará, que fazia o personagem do Silvio Santos no Pânico. E ele fez aquele cara também, que era o da Record. Eu não vou lembrar o nome dele, que era um personagem, tipo, que era todo... não vou lembrar. Tá bom. Temos pelo menos 1 hora pra você lembrar. Até o final do programa você lembra e conta Sem pra Google, gente. Hoje em dia a gente não lembra mais nada. Não tem problema. Tá, que legal. Então daí, em que ano que você entrou pra faculdade e decidiu cursar odontologia? Eu entrei em 2009 na faculdade. Eu fiz Uninove. Não sei se pode falar. Pode, claro. Entrei em 2009 e formei em 2012. Tá, e daí 2012 você então... Falar, agora eu vou cuidar dos meus pacientes, agora eu vou cuidar do sorriso das pessoas. Você sabe que foi meio uma frustração pra mim, né? Porque quando eu cheguei em 2012, eu falei, cara, agora eu vou trabalhar. E aí meu pai olhou pra minha cara e falou assim, então, aqui na minha clínica você não trabalha, porque você não é especialista ainda. Ah, meu Deus. E aí eu fui, como muitos dentistas... Foi estagiário em outros consultórios. Dos convênios. Fui sofrer um pouquinho. E trabalhei 1 ano como pediatra. Olha só. E... tive o meu primeiro salário de R$80. Primeira consulta. Pagava barato ainda a consulta, R$80? Não, meu primeiro salário mensal foi R$80. R$80. Eu falo, as pessoas não acreditam. Caramba, mas como assim? Conta. Era bem complicado. Eu trabalhava numa clínica que era num prédio, enfim, e aí... eu atendia toda a parte de pediatria. Quando você está começando na odontologia, o convênio ele tem uma parte que, se você não faz tudo muito documentado, eles acabam fazendo o que a gente chama de glosa. Eles não pagam. E aí eu estava aprendendo, não Foi sabia. Isso que aconteceu. Eu paguei para trabalhar, mas valeu de aprendizado. Experiência, né? Sim, e era
Era realmente uma escola, né? Hoje eu vejo que foi realmente uma escola. Até hoje eu tenho pacientes daquela época, muito legal. Que legal. Até hoje eles me acompanharam. Quando eu resolvi sair da clínica, né? E fui... Aí sim, o meu pai deixou eu trabalhar com ele. Depois que eu fiz a minha primeira atualização, que foi de cirurgia oral menor, para fazer CIS, essa parte. Sim. Aí ele falou, agora você pode trabalhar comigo. Ah, que legal. É aquela coisa assim, primeiro vai lá, vai ganhar um pouquinho de experiência, vai lá suar um pouquinho, vai lá conhecer o dia a dia, depois você senta aqui na cadeira, vem atender os pacientes. Não, eu admiro muito isso nele, porque ele nunca facilitou a vida dos filhos, sabe? Então ele sempre quis mostrar o caminho das pedras para que a gente pudesse hoje estar, né, o nosso lugar ao sol, assim. Tenha certeza que hoje você não se arrepende de tudo que teu pai te fez passar nesse caso, né? Primeiro um momento lá de ter que ir a campo, né? Passar por isso, nessa questão aí o aprendizado para depois chegar onde você está hoje. Tudo valeu a pena, né? Até no período de faculdade mesmo. Eu trabalhava de manhã, entrava às 7 horas no trabalho, saía 4 e 5h20 eu estava na faculdade. Para poder pagar a faculdade, né? Sim. Óbvio que a faculdade era muito mais cara do que eu recebia. Mas assim, ele sempre falou, então você paga o que você pode, a gente completa. Então eu sempre tive isso de dar valor ao meu dinheiro, de dar valor ao meu tempo ali. Bacana. E daí, levou quanto tempo até você chegar a atuar no consultório com o seu pai? Fiquei 1 ano fora. E aí depois eu fiz a minha primeira atualização, que foi cirurgia oral menor. E aí depois eu já comecei a trabalhar com ele, só fazendo essa parte cirúrgica. Aí depois eu acabei indo pra prótese. Não tem jeito, né? Sim. A gente acabou indo pro carro-chefe da clínica dele até hoje, que é a prótese. Aí fui pra prótese, depois fui pra implante, depois fui pra harmonização. E aí... Bacana. Em 2023, eu fiz mais ou menos o que você fez, Thiago. Falei, agora tá na hora de eu sair da minha zona de conforto. Eu já tinha a minha clínica, né, que é o Bela Vista. Mas eu falei, eu vou largar tudo e vou me integrar. Entregar totalmente. De maneira completa ali no Bela Vista. Porque eu fazia, não só a clínica do meu pai, eu fazia uma média de 8 consultórios. Então, eu trabalhava bastante. O Mateuzinho tinha 17 dias quando eu voltei a trabalhar. Nossa. E foi uma... Se fosse para se arrepender de uma época, foi essa, né? Porque eu trabalhava bastante, realmente, para poder correr atrás, para poder dar o melhor para os meus filhos. E comecei a trabalhar muito. Aí você vai se desapegando, vai entendendo como é que funciona o jogo. E hoje a doutora Gislaine é a mãe do Matheus, de 7 anos. 7 anos e meio. E da? Maia. Maia de 1 aninho. 1 aninho e 3 meses. Olha só, que legal. E daí, em 2023, você teve essa virada de chave. Sim, eu fiz um curso lá em Campinas. E aí, dentro desse curso, era uma mudança de mindset. E aí, teve um determinado momento que o palestrante falou, então, até que ponto você tá pelo dinheiro ou, de repente, você tá pela sua zona de conforto para estar próximo da sua família? Porque é muito gostoso trabalhar perto do seu pai, da sua irmã, né? Minha irmã já estava como gerente da clínica dele. E aí, demorou um tempo, eu fiz o curso em outubro. Aí, quando mudou o ano, em janeiro, eu falei, não, vou terminar todos os meus pacientes e vou me dedicar à minha clínica. E como foi essa notícia, de levar essa notícia para o teu pai, para os seus familiares que lá também trabalhavam? Como que eles receberam isso? Foi bem complicado. Foi um choque? Foi. Foi bem complicado. Primeira coisa que as pessoas pensam, né? Nossa, mas como é que você vai fazer? Você vai largar um emprego, né? É a primeira coisa que questionam. E acabou, num primeiro momento, acabou nos afastando. Principalmente o relacionamento pai e filha, acabou nos afastando um pouco. Porque eu via ele todos os dias, né? Na verdade, 3 vezes por semana. Mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu tenho qualidade de vida para estar, principalmente com a Maia. Eu não consegui pegar a primeira infância do Matheus de uma maneira integral. Eu trabalhava muito, porque eu me dedicava ao Bela Vista e a todos os outros consultórios, além do dele, né? Então, eu trabalhava um período de 12 horas, 6 dias por semana. E aí, eu falei, não, eu vou baixar um pouquinho, pisar um pouquinho o pé no freio, que vai valer a pena. E hoje eu consigo curtir uma tarde com a minha filha. Então, pra mim, não tem preço isso. E daí, lá em 2023... Claro que a Bela Vista já existia, o Bela Vista a odontologia, não é isso? O Bela Vista existe desde 2014. Foi uma clínica que meu irmão abriu.
Ele morava em Guarulhos e aí ele acabou abrindo. E o meu irmão é até engraçado, porque meu irmão é professor, né? Ele é professor de faculdade, não tem praticamente nada a ver. E aí ele fez o mestrado dele baseado em hospitalidades em consultórios odontológicos. E aí ele começou a ver que era um ramo, que como ele já tinha experiência, ele começou a usar a pesquisa de campo dele do mestrado, foi a clínica do meu pai na época. E aí ele começou a ver que era muito interessante. Ele falou, poxa, é um ramo muito legal, é um ramo que eu já tenho experiência, eu trabalho, vejo meu pai trabalhando com isso, meu irmão, eu tenho um tio que ele tem a parte de cadeiras, né, cadeiras odontológicas, ele que patrocina aqui né, no Brasil. Que legal. Então, meu irmão trabalhava com ele de técnico e começou toda essa parte. Então, ele falou, vou me aventurar nisso daqui. E aí, ele abriu um consultório. E quando ele recebeu a proposta para morar no Paraná, ele falou, olha, Gislaine, você não quer vir cuidar do consultório para mim? Como dentista. Você não quer vir cuidar do consultório para mim? Sim. E aí, o Matheus tinha um aninho. Eu falei, beleza, vamos. E aí, eu comecei a cuidar e comecei a dar várias ideias. Só que ele não aceitava as ideias. E aí... Eu falava, olha, mas como é que você quer que eu cuide se você não me deixa, né? E aí ele falou, faz uma proposta pra mim, se de repente a gente entra num consenso. Sim, sim. E aí foi muito assim, eu tinha acabado de fechar uma clínica com uma amiga, um consultório pequeno que eu tinha com uma amiga minha. E aí eu falei, se for da vontade de Deus, exatamente o que ele pediu é o que eu vou ter. E aí foi exatamente assim. E aí a gente mudou toda a cara do Bela Vista, ele tinha 2 salas pequenas, o atendimento era diferente, a gente colocou acessibilidade, hoje ele tem 4 salas... é uma transformação surreal. Eu soube que no final do ano passado houve uma grande transformação nesse espaço, na tua clínica lá na Bela Vista Odontologia, né? Inclusive vi algumas imagens na reportagem exibida recentemente no programa Mundo Empresarial, mas tem mais detalhes, muita coisa aconteceu ali, né? Foi uma grande transformação de fato, né, doutora? A gente foi sentindo essa necessidade. Então, antes a gente tinha um atendimento mais imediatista, né? Então, clínico geral. E quando nós lançamos esse carro-chefe da carga imediata, nós começamos a atender um público de longe. Então, vinha gente de Minas, vinha gente do interior de São Paulo. E aí, a gente começou a sentir essa necessidade de prestar esse conforto para o paciente. Tá. E aí foi onde surgiu a ideia de fazer uma sala de repouso para aquele paciente e de trazer o laboratório até a clínica e fazer realmente tudo nessas 24 horas. E aí a gente teve que mudar toda a estrutura da clínica para poder prestar o conforto para eles. Uma acomodação melhor, né? Então a gente quer saber sobre isso. A Bela Vista Odontologia oferece implante dentário em até 24 horas, é isso? Como assim? Sim, 95% dos casos a gente consegue resolver em 24 horas. Ou até 12 horas, dependendo do processo. Mas a questão, como assim? Porque de repente a gente sabe que um implante dentário é um tanto trabalhoso, né? Tem os seus riscos para o paciente, enfim. Mas em 24 horas o paciente senta na cadeira, deita na cadeira e de lá ele levanta e vai para casa já com um sorriso no rosto, é isso mesmo? É mais ou menos isso. É por isso que eu te falei que é desmistificar, né? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que é um processo complexo desde que ele não seja planejado. Então, antes dessas 24 horas, há todo um planejamento. Sim. Exame de sangue, exames de imagem, tomografia, para que a gente verifique essa qualidade óssea. E aí sim a gente traça um planejamento. Sim. E aí, a partir disso, a gente praticamente engana o cérebro. Então, imagina o seguinte... A partir do momento que eu coloco um elemento na estrutura óssea do paciente e eu coloco ele em carga, o teu cérebro ele entende que está iniciando um processo de cicatrização. Então, independente de o implante estar ou não em carga, se ele tem um travamento satisfatório, você já consegue habilitar esse paciente. É implante de carga imediata, é isso? É a forma correta de falar, doutora? Exatamente. Quando a gente coloca esse implante em função mastigatória, é considerado implante de carga imediata. Tá? Então, dependendo do travamento desse implante na estrutura óssea, a gente tem que fazer um implante de carga tardia, que é quando a gente deixa ele quietinho, aguarda o período de osteointegração, que é o osso cicatrizar em volta do implante, e aí a gente reabilita num segundo momento. E os riscos de uma rejeição? Porque acontece também de implantes, né? O risco de rejeição hoje, com os implantes que a gente tem utilizado com tecnologia, ele gira em torno de 1,8% a 2% de rejeição.
então ele é praticamente nulo. E ele aconteceria fazendo ou não a carga imediata. Entendi. E você falou, a senhora comentou sobre antes do implante, tem todo um preparo. Esse preparo é de quanto tempo, pelo menos? Tem uma conversa, de repente, poxa, eu vou até o consultório da senhora, a senhora nos explica como faz, daí tem todo exames de sangue, todo exame preparatório? Então, uma das reformas estruturais da clínica foi o raio-x panorâmico para facilitar esse primeiro bate-papo. Então, toda a parte de imagem a gente consegue já dar um pré-diagnóstico para o paciente no ato da consulta, tá? E ali a gente já consegue basear. De repente, se vai ser um caso que não tem como fugir de uma enxertia, ou se vai ser um caso que a gente precisa de uma outra técnica. Definida essa técnica, solicita seus exames de imagem e os de sangue que ficam como complementares. Em torno de 1 semana, 10 dias, a gente já consegue fazer essa reabilitação. Que legal. E o feedback depois dos pacientes? É uma transformação de vida, né? Depois, se você quiser, a gente até pode mostrar alguns para você. Mas, assim, muito mais do que sorriso é mudar vidas. Eu tenho uma paciente que é muito fofa, que ela falou que ela não foi na formatura da filha dela, da faculdade, porque ela tinha vergonha de sorrir. Olha só. E agora a outra vai se formar e ela conseguiu terminar. Então ela falou, Que dessa lindo. eu vou, Que sabe? lindo. Realmente não tem preço. É transformador, né? E tenho certeza, é transformador para ela e para profissional que fez a implantação desses dentes, né? É a melhor parte do trabalho. Só de você escutar que eles conseguem mastigar melhor, que de repente um problema de coluna foi amenizado, que um problema gástrico foi amenizado, já é maravilhoso. Mas quando você vê essa transformação nos olhinhos deles, não tem preço. Mas como assim? Problema de coluna tem relação com os dentes? É a mesma pergunta que eu ia fazer. Como? Como assim? Peraí, calma. Bom, toda a parte da vértebra, ela tá alocada ao crânio. Então, se o paciente, por exemplo, só tem dente na frente, que a maioria da população tem síndrome de Kelly hoje. O que é isso? A maioria da população brasileira, ela não tem dentição nenhuma em cima e não tem os posteriores. Tá. Aí, o que o brasileiro gosta de fazer? Ele coloca só a dentadura superior e atrás ninguém tá vendo, então o dedo atrás fica sem dente. E aí, ele começa a mastigar com os dentes da frente. Os dentes da frente, eles não foram feitos para mastigação, eles são dentes de corte. Então, você faz mastigação com dente que não deveria. Tá. E aí, como você perdeu essa estrutura óssea que causa, a gente chama de DVO, que é a dimensão vertical de oclusão, você perde essa altura aqui, então automaticamente ela diminui. Pressuriza o côndilo, que é a cartilagem que a gente tem aqui na mandíbula, e aí automaticamente você fica um pouquinho mais corcunda. Aí começa a sentir dor no pescoço, aqui fica um pouquinho maior, aquele cupinzinho. Olha só, hein? Você sabia disso? Eu não sabia. Tô descobrindo agora. Uma das coisas mais engraçadas é quando a gente vira para uma paciente e fala assim, se você colocar os seus dentes, você não vai mais engordar. A pessoa fala, como assim? Porque... Não. Calma aí, vamos refaz essa resposta. O Lucas hoje aqui ele tá abismado, e assim como eu, e acredito que você que tá assistindo também. A pessoa que coloca o implante dentário, ela não vai mais engordar. Então, imagina o seguinte, vamos imaginar essa mesma situação num paciente que não tem a dentição posterior. Tá. Ele começa a mastigar com dentes que não foram feitos para isso. O paciente não tem nenhuma reabilitação protética. Então, não só implante. Então, o paciente não usa prótese, ele tá lá com a ausência. Ele vai mastigar na gengiva. Então, ele não consegue. Ele engole o alimento maior. Ele come mais, e não a questão da saciedade? Então, existem duas questões. A primeira é que ele não mastiga o alimento como deveria, que são as 28 a 32 vezes. Então, o cérebro dele não entende que ele iniciou um processo de mastigação e, consequentemente, de saciedade. Então, ele acaba ingerindo mais alimento. Sim. Em contrapartida, o alimento entra maior. A digestão, ela tem muito mais suco gástrico e ela não é completamente acoplada. Então, como ela não é 100% digerida, ela acaba indo para outras partes e o paciente engorda mais. Entendi. Então, a falta dos dentes, ela pode afetar tanto a coluna, como a questão do peso e o que mais? A estética, né? Estética, então a gente vê face, autoestima. né? Toda a parte de estrutura facial, o paciente acaba tendo acaba cedendo. O rosto fica, vamos dizer, numa deformação, acaba tendo uma certa deformação, né? Porque ele perde a partir do momento que você fica sem dentes, os ossos vão... O próprio corpo, ele vai reabsorvendo, né? Olha só que interessante. E a partir do momento que é colocado aí o implante,
Faz com que a maçã do rosto, enfim, com que o rosto fique mais cheinho, é isso? O nosso organismo ele é muito inteligente. Então, aonde você não tem função, ele vai pegar essas células osteoblásticas e ele vai transportar para onde precisa. Então, se você não precisa de dente, você tá lá 10 anos sem dente, ele vai entender que ali não tem necessidade. E aí, ele vai migrar essas células para outras regiões que precisam dela. E aí, é onde você vai perdendo o osso. Então, eu tô 10 anos sem colocar meus dentes. A probabilidade de você precisar de um enxerto ou de uma outra técnica, que depois a gente vai conversar, que são as técnicas de ancoragem, Sim. ela acaba sendo muito maior. Então, quanto antes você reabilita essa região, melhor. Tá, a técnica de ancoragem que a senhora cita é quando a pessoa não tem perde os ossos da boca, é isso? Tenho um tempinho, né, de odontologia já, e quando eu me formei, a gente fazia uma cirurgia pegando o osso da crista ilíaca, né, o osso aqui da cintura, para poder fazer a enxertia óssea. Graças a Deus, hoje em dia, lançaram-se as técnicas de ancoragem. Então, a gente tem uma das técnicas mais predominantes hoje, que é um dos carro-chefes do Bela Vista, é a parte de osso zigomático. A gente prende o implante, é um implante diferenciado, a gente prende ele na maçã do rosto, que é o osso zigomático. E aí, você foge da enxertia e resolve também dentro daquele horário proposto aí. Você sabe que um dos motivos pelo qual o brasileiro sofre de problemas dentários é a falta de ir, de fato, ao consultório, né? Pelo medo, né? Muitos brasileiros sofrem com o medo do profissional dentista. E como que vocês trabalham para que a pessoa possa perder esse medo? Porque muitas vezes a pessoa morre de vontade de fazer o implante dentário, de cuidar da sua boca, mas morre de medo. E aí, como que vocês trabalham com o psicológico do paciente? Então, a odontologia no Brasil ela é muito curativa, né? Então, se a gente pegar países de primeiro mundo, onde a cárie é erradicada, por exemplo, que é uma medicina totalmente preventiva, o próprio brasileiro, ele vira pro filhinho dele e fala: se você não se comportar, a dentista vai te dar uma injeção. Olha só, né? Quantas vezes a gente quer matar o paciente e falar isso no consultório? Porque a criança, ela não tem medo. Então, se você pegar a Manu e colocar ela na cadeira, ela não vai ter medo nenhum. Mas deu um trabalho, viu, doutora? Ela agora com um aninho... A Manu, pra quem não sabe, a doutora, a gente conversando em off antes de começar o programa. A Manu é minha filha, tem 1 aninho e 8 meses. E nós, agora com 1 aninho, ela foi... Um ano e pouquinho, nós levamos na primeira consulta com o dentista. Mas fez aquele barulho. Então, mas a primeira consulta de uma criança... normal. A primeira consulta de uma criança, ela não tem atendimento. Sim, é só para avaliar e algumas das primeiras orientações do profissional dentista, né? E quando deve começar o pré-natal... Da gestante, ele já deveria acontecer, né? Então, o brasileiro ainda não tem essa cultura. A gente faz o pré-natal médico e não faz o pré-natal odontológico. O risco de periodontite gestacional é muito grande. A gestante, ela tem muita ânsia, né? Ela tem esse problema de disfunção hormonal. Tudo isso vai afetar. Então, você já com certeza ouviu aquela história de assim... eu engravidei e perdi um dente. Alguém aí, com certeza, vai ter ouvido alguém falar... eu perdi um dente na gravidez. Poxa, você não fez um pré-natal e um acompanhamento correto, né? Durante a sua gestação. E se você faz isso desde que você descobre que você tá grávida, quando o seu filho começa ali, para ele é uma coisa muito natural. Sim. E sim, a gente tem algumas coisas que ajudam, né? Respondendo a sua pergunta. Então, hoje, todas as minhas salas são equipadas com televisores no teto, que é um diferencial da clínica. Então, quando o paciente deita, a gente já escolhe a programação. Antes é feita uma anamnese de marketing, né? Toda uma anamnese voltada para essa empatia do paciente. Então, a criança gosta de assistir, como a Maia gosta de assistir a Cocó, a galinha pintadinha. Você coloca lá e aí você causa essa questão mais lúdica e vai distraindo. Sim. E tem que ser de uma maneira muito natural, tem que esperar o tempo da criança. O adulto é um pouquinho mais complicado. Então, porque criança, de repente, você se resolve ligando a galinha pintadinha, como a senhora disse. E o adulto, como que faz? O adulto... Mas tem que trabalhar muito psicológico, muita conversa, enfim, passar uma tranquilidade também, né, doutora? Todas as nossas consultas, elas giram em torno ali de 40 minutos a 1 hora, desde a primeira consulta, né? Que é a consulta de planejamento. Ali a gente vai entender toda a história desse paciente. Vai entender realmente o porquê que ele tem aquela dor. Porque tem paciente que realmente sofreu um trauma. Então, a gente não pode só banalizar que ele ouviu alguém. Realmente, ele passou por uma situação de trauma. E a gente precisa olhar isso, né? Com um olhar muito humano para ele. Então, tem que transformar isso numa maneira
muito calma. A gente tem que ir realmente o que causou esse trauma para poder sanar isso da melhor maneira possível. Tá, quando a gente fala sobre implantes dentários, a senhora tem números aqui no Brasil, ou de repente na própria clínica da senhora, quantas pessoas, quantos milhares de brasileiros acabam passando por isso? Mais de 73% da população brasileira tem perda de algum elemento dental. No Bela Vista, a gente tem 5.003 casos de reabilitação completa ao longo desses 10 anos com implantes. Nesses 10 anos, mais de 5 mil mais de implantes. 5 mil pacientes reabilitados com implantes. Que legal, hein? Bacana, muita gente fazendo sorriso, transformando, trazendo de volta a autoestima, porque muita gente acaba perdendo, né? Acaba deixando de sorrir. Como a senhora comentou daquela outra paciente que deixou de ir na formatura da filha porque tinha vergonha de sorrir e mostrar que estava sem os dentes. Mexe muito, né, com esse lado, né? Tem um paciente nosso também que ele acabou tendo câncer, né, pelo cigarro, e aí perdeu todos os dentes, e ele falou, primeira coisa que eu fizer quando eu for curado, ou quando eles param com o uso de entorpecentes também, que acaba, né, destruindo muito a dentição, eu acho que é uma questão de eu venci. É bonito quando você pega, por exemplo, um ex-fumante e ele fala, olha, o dinheiro que eu gastava todos os dias no maço de cigarro é o dinheirinho que eu juntei para fazer o implante, que dá praticamente elas por elas, né? Sim. Então você coloca, o que o cigarro me tirou, ele vai me devolver. Eles vencem, isso é muito gostoso. Vamos dizer, a partir do momento que a pessoa passa a se tratar da saúde bucal, né, aí, nesse caso com implantes dentários, é como se fosse uma coroação, né, uma forma de dizer eu venci e assim uma forma de coroar aquele bom momento se cuidando, né? Sim. Antes da gente gostar dos outros, a gente tem que gostar da gente mesmo, né, o amor próprio, né? Infelizmente hoje eu ouço principalmente muitas mulheres falando disso, tá? Então elas falam assim, desde que os meus filhos nasceram, eu só cuido deles. Os meus filhos cresceram, eu cuidei do meu marido e ninguém cuidou de mim. Olha só. Então, aí você olha pra ela e fala, o melhor que você pode fazer pela sua família é estar bem por eles, né? Porque você morrer por um filho é muito fácil, mas você vive pra ele? Você tá bem psicologicamente pra dar o melhor pra ele? Sim. Você comparece numa formatura? Você tá ali pra abraçar ele no momento que ele precisa? Então, isso também é importante. As mulheres precisam entender que elas precisam estar bem, né? Como você falou, né? Nós somos o nosso maior bem. É o amor próprio, né? Amor próprio. Se cuidar, estar bem. Que legal. Bom, estamos ouvindo, conhecendo e compartilhando com você aí de casa, com tantas outras pessoas também, a história da Bela Vista Odontologia, a história da doutora Gislaine Leonel, que faz um lindo trabalho há pelo menos 13 anos no ramo da odontologia. Bom, além da profissional dentista, você também é uma empreendedora. Quando começou, de fato, lá 10 anos atrás, com a Bela Vista Odontologia. Como foi, de fato? Além de estar lá com os seus pacientes, atendendo dia a dia, tendo que empreender toda a parte de gestão da equipe, enfim, a estrutura física da sua clínica. Como foi esse processo? Bom, quando o Matheus fez 1 aninho, eu e o pai dele decidimos fazer isso, né? Então, como eu falei para você, a vida nos levou para isso e ele me ajudou demais. Toda essa parte administrativa, ele é uma pessoa de exatas. Então, eu sempre fui muito da parte de humanas, não tem jeito. E ele sempre cuidou muito dessa parte. E aí, quando houve essa ruptura no nosso casamento, eu me vi nessa necessidade. Foi quando, em 2023, eu falei, ou eu cuido da parte administrativa da minha clínica, ou, infelizmente, se eu deixar na mão de uma pessoa desconhecida, isso não vai dar certo. E aí, para mim, foi muito difícil. Porque é uma coisa que nenhum dentista aprende. Né? A gente tem as matérias da faculdade, mas gestão não é uma delas. E deveria ter. Deveria ter. Eu acredito que sim, porque acho que não só no caso do curso de odontologia, mas para qualquer outra profissão que tenha formação, deveria ter pelo menos uma matéria de gestão. Na verdade, eu acho fantástico o Matheus, que é meu filho mais velho, ele tem uma aula chamada Educação Financeira. Que legal.
Eu acho que se todo mundo tivesse essa aula, né, na nossa época, o mundo estaria melhor hoje, né? É verdade. E a gente não tinha noção nenhuma, tá? Eu não sabia como montar um preço. Então, como é que eu montava um preço? A gente ia no vizinho, perguntava quanto ele cobrava e aí a gente fazia o mesmo valor. E não funciona dessa maneira. Então, Sim. eu fiz... já tem mais ou menos uns 4 anos que eu faço, né? Toda essa parte... o meu ex-esposo também precisou fazer essa parte. A gente foi se formando junto para aprender a montar uma precificação, para aprender a fazer algo que fique justo, que a gente possa viver daquilo, para pagar o dentista da maneira correta. Tem muitas clínicas que, infelizmente, são bem mercenárias, assim, onde elas só realmente exploram o profissional dentista. Eu não acredito nisso, até por ser dentista. Hoje eu tenho uma equipe de 11 dentistas, todos muito bem remunerados e felizes com a nossa clínica. Tá? Então, se você conversar com qualquer dentista meu, ele vai falar para você, não, eu recebo muito bem pelo trabalho que eu faço, eu sou respeitado e valorizado pelo trabalho que eu faço, de uma maneira que a gente mostre que fique bom para todo mundo, tanto para o paciente quanto para o prestador. Sim. Que bacana. E daí, como foi a estruturação da clínica? Porque quando você assumiu e lá, né, passou a estar à frente da Bela Vista Odontologia, havia uma estrutura, mas ela foi sendo transformada pouco a pouco, né? Sim, primeiro a gente mexeu na fachada, né, que ela era uma casa, lá é uma casa, um bairro residencial. Então, muita gente não sabia que o Bela Vista existia, tanto que até tem gente que pergunta, fala, é novo aqui, né? E a gente realmente mudou toda essa cara. Sim. E aí, depois a gente primeiro fizemos a parte de acessibilidade para paciente cadeirante, então mudamos a porta, hoje a gente tem muitos pacientes que são cadeirantes, são deficientes, né? Então, a gente abriu aquela porta para eles poderem passar com mais tranquilidade, colocamos o estacionamento na porta, mudamos a questão de banheiro, né? Fizemos toda a parte térrea da clínica. Depois a gente comprou, né, a parte de equipamento, então fizemos o raio-x panorâmico, que hoje facilita demais a vida. O paciente não precisa sair da clínica para fazer isso. Principalmente faz tudo tempo, lá. Né? O paulista é sempre acelerado, né? A nossa fama. Então, a gente quer ganhar realmente tempo. Que bom. O que a gente pode ganhar, foi aí que a gente fez. E aí, no final do ano passado, no meio do ano passado, mais ou menos, a gente começou a fazer a parte de cima da clínica. Então, hoje a nossa clínica tem 2 andares e ela tá praticamente pronta aí. Que legal, hein? Inclusive, daqui a pouco o Lucas está fazendo um passeio nas redes sociais. Lucas, que trabalha aqui nos bastidores com a gente, que coordena todo esse programa, é o responsável pela nave mãe. Daqui a pouco ele vai postar aqui, vai colocar na nossa tela aqui pra gente ver com imagens aí tudo como ficou bonita a clínica Bela Vista Odontologia. Bom, e outra coisa que eu gostaria que você falasse, que além do atendimento, né, nessa questão dos implantes, a clínica, ela realiza outros serviços lá, né, doutora? Olha lá, doutora. Olha. Então, vamos lá. Aí as redes sociais da Bela Vista Odontologia, lá em Guarulhos. Antes e depois, as imagens. Esse é legal, doutora? Esse é o caso que eu falei pra você do paciente que venceu o câncer. Olha só. Olha que transformação. Como era. Volta a imagem, Lucas. Opa. Peraí, errei. Vamos lá, calma aí. Errei. Esse já é caso de faceiro. Muito bem. Isso no caso, Como era? ele era um ex-fumante, doutora? Ex-fumante. A gente percebe aí pela coloração do dente, ele né? fez a parte superior, no segundo momento a gente fez a inferior. Tem um caso que a gente fez semana passada, que é esse... Sobe só um pouquinho. Esse aqui a gente fez semana passada. Esse rapaz de blusa rosa. Aqui, isso. Esse rapaz, ele veio da Bahia. Ele veio indicação pra gente, da Bahia. E... Veio diretamente para Veio diretamente para ser tratado aqui. Olha, com a que gente. legal. Ele é indicação de uma paciente nossa bem antiga, a Eliane. E mudou aí a vida dele. Que legal, Tomou um hein? açaí comigo na hora do almoço. Fez a superior e a inferior. Fez realmente boquinha toda. Que legal. E nesse E o caso dele foi entregue em 12 horas. Em 12 horas, menos metade do tempo que vocês preveem, que são as 24. Essa mocinha que comentou aqui é a filha dele, que foi que já mora aqui, né, na região de São Paulo. Trouxe ele e que legal, mudou hein? a vida dele. Aí ele falou, agora eu vou trazer meus irmãos, é muito gostoso. É a transformação. E uma coisa que vocês citam bastante, que é o atendimento premium, mas acessível para todos. Gostaria que você falasse um pouco sobre. Eu acho que as pessoas que têm baixa renda, elas sempre têm aquela
né, falsa concepção de que eu não preciso do melhor atendimento porque eu não consigo pagar por aquilo. E todo mundo, independente da renda, quer ser bem tratado. Né? Então, eu tenho um lema na minha clínica, toda a minha equipe sabe disso, a gente ainda atende convênio, então o meu lema é: todos os pacientes são importantes. Então, independente dele ter ido buscar um pãozinho na padaria ou dele ter feito uma encomenda de milhões, ele não vai ser só mais um número. Né? Então, ele vai ser conhecido, seu Dácio é o seu Dácio, né? Então, todos eles são chamados pelo nome, eles são acolhidos como um ser humano. E a gente sempre realmente quer dar esse atendimento premium para ele desde o primeiro momento, desde que ele chega ali. Que legal. Bom, hoje você, a senhora, você, enfim... Pode falar de você. Tá, vamos lá. A clínica, você tem uma equipe aí de 11 profissionais dentistas, é isso? Isso, porque nossa equipe ela é multidisciplinar. Sim. Tá? Então, hoje eu tenho 2 clínicas gerais, mas o nosso foco ele está voltado para atender todas as demandas que a odontologia precisa. Então, por isso a equipe é tão grande. Sim. Então, eu tenho pediatra, eu tenho endodontista, eu tenho 2 endodontistas, eu tenho 4 ortodontistas, que é a parte do aparelho. Então, toda a equipe, ela é bem setorizada, por isso que a equipe acaba saindo um pouco maior. Então, não é que todos os dentistas vão trabalhar juntos, Sim, né? Então, sim. nós temos 4 salas, normalmente a gente trabalha com uma de stand-by, então são sempre 3 salas rodando, e essa 4ª, para casos de carga, a gente acaba deixando para stand-by. Mas a equipe é grande, sim. Agora, desses 13 anos na odontologia, tem alguma história inusitada, algum caso legal que dê para compartilhar? Puxa, tem muita história. Lembra alguma história bacana aí que você possa compartilhar para as pessoas de casa saberem? Vamos pensar. Alguma história que... Já atendi pessoa que perdeu dente no Réveillon. Não, tem uma história muito legal, quer ver? Vou contar essa história. Conte. Tem uma paciente nossa que ela é muito querida, ela vai saber que eu tô falando dela. E aí ela é muito jovem e ela perdeu os dentinhos dela muito jovem, né? Ela tem cerca aí de uns 40 anos. E ela começou a namorar com um rapaz bem mais jovem que ela. E aí ela chegou na minha clínica, a gente já tinha feito um planejamento, e ela falou: Gi, é o seguinte, eu vou fazer os implantes, mas o meu namorado acho que eu vou fazer faceta. Então, ninguém pode saber que eu uso prótese. Tá. E aí ela entrou na minha sala, a gente bateu um papo, né? Então, foi tudo bem escondidinho, o namorado dela lá na recepção. A gente entregou o serviço dela em cerca de 10 horas. No final do dia, ele foi buscar ela, a gente falou que era um spa day. E no final do dia, o marido dela até hoje não sabe. Agora eles casaram, o marido dela até hoje não sabe que ela usa prótese. Ele acha que ela fez faceta, né? Fez as famosas lentes de contato, ela colocou os dentes branquinhos. Ficou lindíssima, mais do que ela já é. E ninguém sabe, então ficou o segredo meu e dela ali. Olha só, hein? O que acontece no consultório, fica no consultório. Tem a história do marido que leva as 2 esposas. A mulher e a amante. Como assim? Conta. Opa, me dê imagens. Tem. Lá na clínica de São Paulo... Safadinho ele, né? O cara gostava da clínica, né? Gostava de cuidar das esposas, da esposa e da mãe. Não, e aí que tá a questão do profissional, do profissionalismo da dentista, né? Do sigilo, sabendo que tava levando a amante e a esposa, a oficial, mas mantendo como se não conhecesse Não, mas antes. essa história foi muito engraçada, porque a gente não sabia. Ah, não? Não, eu comentei com você que a minha cunhada é dentista, né? E aí a minha cunhada fez assim, eu não vou falar o nome. Tá. Ela falou assim, eu tô atendendo a esposa do fulano. Eu falei, não, peraí. Eu tô atendendo a esposa dele, você tá atendendo a mesma pessoa que eu? Ela, não. Ela chama tal. Eu falei, não é possível. E aí que a gente descobriu, porque ele levava dias diferentes. E era no mesmo consultório, lá na Bela Vista. No mesmo consultório, na Bela Vista. A minha cunhada trabalhou comigo muitos anos. E ela vai rir dessa história. E ele ia dias diferentes justamente para não gerar esse constrangimento. Ele gostava muito do trabalho, só que ele tinha medo de a dentista dar um fora. Então, ele passava com dentistas diferentes. Esperto ele, hein? Atenção aí, ó. Fica a dica. Fica a dica aí, hein? De repente, né? Você vive um caso extraconjugal com alguém, né? Vai precisar levar a dona patroa e a amante no dentista, né? Tá dado o recado. Ó, É verdade. não é verdade? Mas que história, hein? E daí, de repente, vocês cruzaram as informações. E esse foi um caso que aí a gente descobriu desse jeito. O outro que eu tava falando, que foi na clínica de São Paulo, elas se encontraram. Ai, meu Deus. No mesmo dia, lá na clínica. Foi. E o marido tava junto? Não.
Daí a amante e a oficial se encontraram na clínica. Porque foi uma manutenção da filha, e aí a filha acabou comentando, e aí elas... Olha, mamãe, essa aqui é a amante do papai, é isso? Foi mais ou menos isso? Na verdade, tipo, eu já vi o papai com essa moça em tal lugar. Meu Deus. Foi. E aí, o que aconteceu depois? Não, extremamente discretas. A gente só ficou sabendo o que a recepcionista contou. Mas aquele clima... Não teve barraco. Sim, não. sim, mas ficou aquela tensão lá na recepção, Ficou, né? depois o cara nunca mais apareceu. Meu Deus do céu. Perdi 2 pacientes. Coisas que acontecem, os bastidores de uma clínica dentária. É, meu amigo. Você pensa que é tranquilinho, né? Aí, ó, doutora... E tem a questão de assédio também, né? A gente, infelizmente, sofre... Tem isso. Tem. Cliente que não sabe se colocar no... Cliente não, paciente que não sabe se colocar no lugar. Como a gente conversa muito, você lida com a dor do outro, então você vai numa parte muito íntima, né? Sim. E de repente, se a pessoa não entender que aquilo é parte do acolhimento, né? Ela acaba confundindo as coisas, sim. Caramba. Já aconteceu algum caso? Diversas vezes. Verdade. Não só comigo, como com dentistas. Eu tenho 3 dentistas homens na equipe, já aconteceu com dentistas também. Não acontece só com mulher, não. E aí, como lidar nessa hora? Primeiro, a gente tenta falar de uma maneira bem gentil, né? Bem tranquila ali, né? Mas tem casos que a gente realmente precisa retirar o paciente. Aconteceu só uma vez, de precisar realmente interromper os atendimentos, então a gente sempre convida a passar com outro colega, né? A gente tenta fazer de uma maneira muito delicada. Assim. Sim. Dentro da clínica mesmo, falar, você vai ser atendido por tal profissional, mas a gente sempre tenta conversar. Então, ó, vamos entender isso daqui. Muito né? Então, bem. ali é um momento seu e meu, mas como profissional, né? Não é a intenção, você tá levando para um outro lado, a gente tenta conversar. Porque realmente, às vezes, a pessoa entende que aquele acolhimento no momento de fragilidade pode ser algum sentimento. Sim. Muito bem. E agora, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a mão de obra. Hoje você está bem, assim, vamos dizer, está bem municiado de profissionais lá na tua clínica. Mas foi fácil nessa captação de profissionais para te ajudarem nesse trabalho? Não, eu acho que até hoje eu apanho um pouquinho, viu? Verdade? Apanha. Por quê? Quero que aqui acontece? exaltar a minha equipe maravilhosa. Gostaria de falar principalmente o nome da Nara. Que se eu tô aqui hoje é porque ela permitiu que isso acontecesse, porque ela deixou de uma maneira tranquila, ela faz aquilo rodar. Ela fica com o cabelo branco junto comigo, né, que é a minha gerente. Mas a minha equipe é incrível, sim, realmente. Sim. Eu sou abençoada por Deus, por cada uma das minhas meninas, por cada um dos dentistas, pela dona Rô, que cuida ali da higiene do consultório. Realmente a equipe é tranquila, mas sempre tem alguma coisinha, porque nós estamos lidando com pessoas, Claro, né? claro. Então, infelizmente, a odontologia no Brasil, hoje, tá? Eu sinto esse déficit, porque ela está popularizada de uma maneira muito complicada. Então, hoje em dia, se você vira para mim e você não conhece a odontologia, né, de uma maneira mais profissional. Então, se eu virar para você e falar assim, eu sou dentista, a primeira pergunta foi a que você me fez nos bastidores. Você faz lente de contato? É a primeira coisa que... É a primeira coisa. Então, hoje em dia, isso está no subconsciente do brasileiro. As pessoas esqueceram que a odontologia... Não é só estética. Ela é muito além disso. E aí, o dentista, ele tá nessa. Você olha um currículo hoje... A especialização por favor, dele, cuidado. estética. Ele acaba de se formar, ele tá ali com 6 meses de formado, ele coloca assim, atualização em facetas e toxina botulínica. Esse é um assunto bem delicado. Problema, eu sou sim. especialista em harmonização, eu acho ela extremamente importante. Eu me especializei principalmente pela questão dos implantes, porque a gente tem muito paciente com disfunção, com bruxismo, né? Então a gente acaba usando muito para sorriso gengival, para diversas coisas, e óbvio que eu uso ele para estética também. Mas tem dentista fazendo cursinho de 3 dias e achando que é... E acaba vulgarizando a profissão. Sim. E aí a gente tem uma popularização desleal. Então agora foi, essa semana, né? Foi popularizado e o CFO, ele liberou a divulgação de preço. Antigamente a gente não podia falar. Não podia, sim. Agora é liberado. E assim, isso vai ser uma mercantilização absurda. Porque o paciente, ele não entende valor. Né? Então, ele vai ligar para um, vai ligar para outro, vai ligar pro terceiro mais e barato. vai pelo mais barato. Aquela clínica tá mais em conta, vou naquela. Mas não tá pensando na... E das duas, uma. Ou daqui 10 anos eu vou estar muito rica, por retrabalho. Sim. Né? Ou, infelizmente, muitos dentistas bons vão sofrer com isso.
Na verdade, as pessoas precisam entender. De repente, é que aumentou a demanda. Muita gente quer o tal da lente de contato, quer estar com um sorriso branco que dá pra ver a quilômetro. Ok, mas primeiro vamos cuidar. Até porque o sorriso branco não significa que você tá tendo uma boa saúde bucal, uma boa qualidade de saúde bucal, não é isso, doutora? Sim, infelizmente tem muitos pacientes que a gente fala, olha, tudo bem, a gente consegue fazer faceta, você tem indicação pra isso, mas primeiro você precisa tratar tais dentes que tem uma cárie. Não quero. Não quer. Não aparece. Então, infelizmente, você não é o nosso paciente. A gente já teve que demitir pacientes por isso. Infelizmente, não é o público que eu busco. Entendi. Quanta história bacana. Você tá gostando, né? Eu tô. E acredito que você pode compartilhar. Acredito não, convido você para compartilhar para outras pessoas também que gostam de boas histórias, que aqui a gente fala, o assunto é odontologia, mas se percebeu que nós vamos para vários assuntos, para outros temas dentro da odontologia aqui. Bom, mas antes, deixa eu falar também, antes da gente dar sequência a esse bate-papo, essa conversa legal com a doutora Gislaine Leonel, eu quero falar para você da Canior Engenharia, parceiraça aqui do podcast Mundo Empresarial. São 15 anos no mercado de engenharia mecânica, oferecendo aí soluções técnicas na fabricação, também em testes, também em laudos técnicos periciais. É isso, importante. Uma empresa lá da cidade de Osasco, mas que atende todo o estado de São Paulo. Canior Engenharia, anote bem esse nome. Com certeza, se você precisa aí de laudos técnicos, de profissionais de engenharia mecânica, esse é o nome, Canior Engenharia. Dado o recado, muito obrigado pela parceria junto aqui no podcast Mundo Empresarial. Bom, seguimos por aqui batendo esse papo legal com a doutora Gislaine Leonel. Como a tecnologia está entrando nos seus atendimentos lá na Bela Vista Odontologia? Hoje, nós não usamos mais o odontoscópio, que é o famoso espelhinho. Né? Infelizmente, às vezes o paciente finge que ele tá vendo o que você tá falando, né? Quantos dentistas não pegaram aquele espelho grande e mostraram, olha, você tá vendo essa cárie? E aí o paciente finge que ele tá te vendo, né? Então, nós empregamos em 100% das nossas avaliações de planejamento uma câmera chamada câmera intraoral. Ela funciona como se fosse uma endoscopia, né? Tá. Então, ela vai captar cada imagem de cada elemento e vai maximizar em até 60 vezes. Olha que legal. E aí, a gente consegue detectar até os menores problemas. Tem um monitor ao lado da cadeira? E tem um monitor na mesa, né? Então, nossos planejamentos, eles não são feitos na cadeira. Por quê? Porque na cadeira, o paciente fica muito tenso. Então, nós fotografamos item a item, dos elementos dentários, né, dos problemas que aquele paciente vem a ter. E aí a gente coloca ele numa mesa para que esse bate-papo seja muito mais tranquilo. E aí, a partir disso, a gente mostra tanto os possíveis problemas que podem vir a ocorrer, né? Então, a gente consegue, num caso muito inicial de cárie, por exemplo, cuidar desse paciente para que ele não venha a ter uma cavidade, para que ele não venha a ter um possível canal, tá? É uma dos maiores diferenciais nossos, é a câmera intraoral para as avaliações. Que bacana. E a inteligência artificial também está junto nessa? A inteligência artificial, ela nos ajuda bastante na parte da CRC, né? Da nossa AS diária. Então, alguma dúvida que o paciente tenha antes do tratamento, a gente consegue ali dar uma explicação muito técnica para essa paciente pré-operatória. As meninas usam muito essa questão. Mas como os nossos dentistas eles são extremamente preparados, acaba que a gente usa mais a bagagem técnica do que a tecnologia nesse ponto. Mas a gente usa, por exemplo, os vídeos para mostrar, né, como que é feito, por exemplo, principalmente para criança. Então, como que começou esse processo carioso? A que se deve essa abfração, que é uma dos problemas do paciente bruxista, né? Do paciente estressado. Então, a gente consegue mostrar ali a evolução daquilo através de uma maneira bem lúdica na parte tecnológica do computador. O problema do bruxismo está totalmente relacionado, ou totalmente não, mas ele está relacionado com o comportamento, o estresse da pessoa, é isso? O bruxismo ele é multifatorial, mas a maior predominância é realmente o estresse. É a questão do excesso de telas. Então, por exemplo, a gente tem pego muita criança e adolescente com bruxismo. O excesso de telas, ele ativa a sinapse cerebral. Então, aquela pessoa que dorme com o celular na mão,
o teu cérebro ele demora até 2 horas depois que você caiu no processo de sono para ele diminuir a atividade cerebral. Se você tá, por exemplo, resolvendo alguma coisa do trabalho e vai dormir com aquilo ligado, Sim. com certeza ele vai continuar em atividade. E aí você tem essa atividade durante o sono, onde você aperta mais, onde você acaba rangendo os dentes. Então é muito importante ter uma orientação de como lidar com isso. Ou seja, então, nesse caso, o bruxismo ele afeta também, você falou, né, a senhora comentou sobre telas, né, vídeo e tudo mais, então crianças também estão sofrendo com o bruxismo. Sim, sim. Tem a questão emocional, tá? Então, por exemplo, pais que brigam, isso acaba atingindo a criança, mas não é só, tá? Então, tem a questão do excesso de telas, principalmente a criança acaba descarregando isso nos dentinhos. E como o dente de leite ele acaba tendo uma estrutura um pouco mais maleável, os dentes vão diminuindo de uma maneira absurda. Você vê aquelas crianças com os dentinhos pequenininhos e é puramente estresse. E tem como tratar isso? Em crianças é fisiológico, tá? Então, a gente realmente trata de uma maneira mais caseira, né? Então, a gente tem toda a orientação para esses pais lidarem com isso. Sim. Tá? A gente passa uma liçãozinha de casa e em adultos nós fazemos um kit. Então, o paciente ele vai ter, como ela é multifatorial, nós vamos entrar com o uso da toxina para diminuir a capacidade do masseter, que é o músculo da mastigação, esse músculo que trava a mandíbula. A gente consegue diminuir a capacidade dele de apertamento. Nós utilizamos a placa miorrelaxante, tá? E nós fazemos a orientação da questão do trato bucal, né? Sim. Então, por exemplo, se o paciente tem ali um desalinhamento, uma mordida cruzada, que pode estar piorando esse processo também, a gente cuida dessa questão. Muito bem, olha aí. Muitas dicas para você que está assistindo. Nós aqui também, no podcast Mundo Empresarial, estamos aprendendo. Sabe que a cada episódio a gente aprende um pouco mais. E a história de hoje está empolgante, né? Falando de odontologia, tendo boas histórias. Aí o Lucas Quiles ilustrando a tela. A câmera intraoral. Ah, muito bem. A câmera intraoral que a doutora comentou, que está substituindo aí o famoso espelhinho. Isso. Realmente, isso é... Aquele espelhinho que as pessoas colocavam, né? Que o dentista colocava na boca. Que legal. E aí tem... Você tem certeza daquilo que está proposto para você. Porque quem nunca ficou em dúvida? Você tem 10 cáries. Peraí, será que eu tenho mesmo? É isso mesmo ou o dentista tá me engambelando? Infelizmente, tem muitos dentistas despreparados. Então, eu até gostaria de mostrar a questão do suco escurecido. O que é o suco escurecido e por que muitos dentistas acabam ganhando dinheiro de maneira desonesta com isso. Tem aqui? Ou não? A gente poderia pegar, né? Tá, mas daí com... A gente pode... Conta pra gente como que é. A gente poderia colocar essa imagem, né? Vamos. Legal, legal. Como que é? Suco escurecido nada mais é do que um processo carioso que o teu próprio organismo, então as bactérias boas do seu organismo, deram um trato nele. E aí ele forma uma cicatriz e essa cárie, ela tá paralisada. É suco. Suco. É isso aqui, ó. Pode ver essa fase que tá bonitinha, aquela ali, mas essa aqui tá bem pode ser bonitinha. essa, então. Essa aqui. Olha lá. É que essa já tem Que são cavidade. os Pega sucos. essa daqui. Essa daqui já tá como cárie mesmo. Pega essa daqui, ó. Essa daqui. Que aqui, ela já tem cavidade, aí ali a gente já tem que tratar. Aqui é o suco escurecido. É isso? Suco escurecido. Tá. Não é suco. Tem o L. Suco. Suco, não suco de bebê, gente. Tá. Então, por exemplo... Isso ainda não é uma cárie. Não, na verdade não é que ainda não é. Não vai ser. Ah, não vai ser. Imagina o seguinte. Você ralou seu joelho e fez uma cicatriz. Sim. O teu organismo reparou com as células cicatriciais aquele joelho ralado. Sim, sim. Então, isso aqui é uma cicatriz de um processo carioso. As bactérias do trato bucal fizeram com que essa cárie fosse paralisada. Isso aqui não se cavita, tá? Isso não passa broca. Tá. E tem muitos dentistas que vão virar pra você no espelhinho e você leigo vai falar, você tem 10 cáries. Não, você não tem. Isso não é um... O seu pH bucal tá dando conta do recado. Olha só. Que interessante. Então, a gente consegue realmente dar uma explicação plausível para aquele paciente e explicar para ele, olha, isso não é uma cárie, ou isso aqui é uma cárie. Muito bem. Essa então não faz nada. A gente faz selante de flúor. E daí consegue clarear um pouco mais? O selante ele é feito da cor do dente, mas a questão não é nem só clarear, né? A gente paralisa realmente o processo. Muito bem. Quanta história boa, hein? Estamos aqui batendo papo legal demais com a doutora Gislaine Leonel, lá da Bela Vista Odontologia, em Guarulhos.
na Grande São Paulo. Bom, 10 anos de atividade, né? Uma clínica totalmente repaginada, nova para receber os seus pacientes. E aí, os próximos 10 anos, quais são os planos para o futuro? Pretende, de repente, abrir uma segunda unidade? Enfim, o que a senhora, ou você, a doutora, planeja daqui para frente? Como o meu início, ele foi em São Paulo, e como eu vivo em São Paulo hoje, até a logística acaba sendo um pouco complexa, né? Eu viajo de 3 a 4 vezes por semana para Guarulhos. Tá. E uma das intenções, sim, é abrir na Zona Norte, que é o meu bairro de origem, né? Eu não abriria tão próximo, mas eu tenho, sim, a intenção de uma unidade mais próxima dos meus pacientes, porque eu tenho muitos pacientes que viajam para Guarulhos, né? Pacientes de São Paulo que acabam viajando para Guarulhos. Sim. Mas nada melhor do que, de repente, atender eles na cidade deles. Então, hoje, a intenção é deixar o Bela Vista rodando 100%, né? Ter uma saúde financeira, ter uma saúde para que ele rode sem depender tanto da Gislaine, né? Hoje eu sou parte muito importante do Bela Vista, eu sempre estou ali, eu estou em cima, eu opero os pacientes, eu faço os planejamentos, então eu estou muito ativa no dia a dia ali. Sim. Mas a intenção é que no futuro eu consiga me dividir e ter uma unidade em São Paulo também. Qual foi o maior desafio enfrentado até aqui? Eu acredito que o maior desafio foi realmente largar tudo e me dedicar exclusivamente ao Bela Vista. Foi assim, mudança de tudo na minha vida. Então, eu me vejo empreendendo, eu me vejo aqui. Que legal, né? Eu me vejo correndo atrás da questão de aprender sobre marketing, de aprender sobre dicção, a falar de uma maneira... Porque quando a gente fala para um paciente ali dentro de sala, muitos dentistas vão entender o que eu estou falando. O dentista, ele é muito solitário, né? Então, a gente não tem um grupo de pessoas, como vocês têm aqui, uma equipe. O nosso é dentro da sala, você e o paciente, no máximo, auxiliar. Isso. É aquele mundinho. Então, quando você se vê ali falando para diversas pessoas, palestrando, né? E isso é realmente um desafio. E conciliar isso com a vida de mãe, né? Vida de dona de casa. É realmente bem punk. Eu não tenho rede de apoio com os meus filhos. Tá. E eu me sinto realmente uma guerreira por isso. Com certeza, uma vitoriosa. Todo mundo que empreende nesse Brasil é um guerreiro, é um vitorioso, né? E empreender há tanto tempo, há 10 anos aí, porque muitas empresas acabam patinando, de repente entram em falência num curto espaço de tempo por uma má gestão, né? E a senhora, você conseguindo conciliar tudo isso, né? Atender os pacientes, gerir uma clínica, uma empresa, ser mãe de 2 crianças, enfim, e ainda ter tempo, né, uma qualidade de vida. Isso tem que tirar o chapéu para quem consegue fazer isso. E a senhora está fazendo com tanta maestria, então a gente só tem parabenizar. Se está aqui no programa Mundo Empresarial, no programa e no podcast Mundo Empresarial, é porque realmente tem talento e a gente gosta de ouvir boas histórias assim como a sua. Obrigada. Parabéns, viu? E agora eu gostaria que deixasse um recado para quem está assistindo, que de repente também está passando pela mesma situação que a senhora passou, precisando de uma virada de chave. De repente, será que eu empreendo ou não? Qual o recado? Bom, para o empreendedor... Qualquer que seja a área de atuação, seja na odontologia ou não. Eu penso que realmente no Brasil é cada dia mais difícil, mas se é algo que você acredita, eu acho que essa é a principal questão, tá? Você precisa realmente acreditar que o que você faz vai mudar a vida de alguém, né? Então, quando você entra nessa ideia de que o que eu vou fazer é importante e o meu trabalho faz a diferença, não tem como dar errado. Se você age com justiça, com honestidade, entrega algo com qualidade, com respeito para o ser humano, eu tenho certeza que uma hora ou outra o universo vai te ajudar. Que legal. Parabéns. Continue empreendendo. Agora, antes de encerrar o programa, pode dar uma palhinha? Mas não é a Simone Mendes? Não? Dá um close. Dá um close no rosto dela. Simone Mendes, a cantora, a coleguinha. Atenção, editor, cadê o comparativo aí, editor? Isso, tela, editor. Olha lá. Olha pra essa câmera. Não, a lente pior da agora é lembrar a verdade. música da Simone Mendes. A nossa edição já prepara a música da coleguinha da Simone Mendes aí.
Você não é irmã dela, não? Bom, podia ser, né? Separada na maternidade? Podia ser, lindíssima ela. Pois é. Mas a senhora, com todo o respeito, mas tem os traços da cantora? Obrigada. A Simone Mendes da odontologia, a coleguinha da odontologia, a doutora Gislaine Leonel. Brincadeiras à parte, viu? Brincadeira. Bom, doutora, obrigado. Obrigado pela presença, pela tua participação aqui. Continue empreendendo, fazendo sucesso e fazendo o sorriso das pessoas, transformando o sorriso delas e trazendo de volta aí a autoestima e empregando tanta gente, levando o teu trabalho com tanto carinho lá para Grande São Paulo, enfim, para todos que de alguma forma acabam sendo impactados com o seu serviço. Parabéns, obrigado pela presença e volte sempre numa próxima oportunidade. A gente quer sempre tê-la por perto aqui para ouvir boas histórias. Obrigada. Antes eu só queria deixar um recado para todo mundo que me conhece, né? A questão dos pacientes que têm esse medo. Deveria ser extremamente natural. Você comer com segurança, você comer com naturalidade, sem medo de ser feliz. E eu estou aqui à disposição para ajudar. Vai ser um prazer imenso transformar a sua qualidade de vida. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Prazer todo meu. E você que esteve acompanhando o podcast Mundo Empresarial até aqui, muito obrigado, viu? Lembrando que o Mundo Empresarial está completando agora, em 2025, 10 anos no ar. 10 anos, hein? Que história! Mais de 7 mil empresas, entrevistas e entrevistados já passaram pelo nosso programa na televisão, exibido na Rede TV para todo o Brasil, na VTV SBT para as regiões de Campinas e Litoral Sul de São Paulo e também na TV Cultura Paulista. Olha quanta visibilidade. De repente, se você é empresário, empreendedor, gostou desse formato, tanto do podcast como do programa, venha contar a sua história também, venha participar do mundo empresarial. Entre em contato com a nossa equipe através das informações aí dos contatos que aparecem na sua tela. Com certeza você vai fazer um bom negócio, com certeza a tua empresa vai ganhar mais visibilidade, assim como a Bela Vista Odontologia, assim como a doutora Gislaine já participou e pode comprovar tudo aquilo que a gente está dizendo aqui. Então, entra em contato, com certeza, quem sabe você muito em breve seja o nosso próximo convidado, nosso próximo entrevistado aqui no podcast e também no programa na televisão. Combinado? Muito obrigado a todos pela companhia e grande audiência, agradecendo também a Croissant e Companhia, nossa parceiraça aqui no podcast Mundo Empresarial. Um grande abraço e até o próximo episódio.